Muito bom dia, estamos de volta Mundial. E você chegando aqui nessa manhã de sábado, sempre com muita alegria para trazer muita informação para você. E lógico, sempre com um entrevistado super interessante ao meu lado, né? Que a gente escolhe a dedo. Doutor Arnaldo Fasoli, bem-vindo. Muito obrigado, Samira. Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite. Muito bom receber o doutor aqui. Doutor Arnaldo Fasoli é urologista. Ele é especialista em próstata, rim e bexiga e a gente vai conversar bastante a respeito destes órgãos, do câncer destes órgãos também e da vida, né? Oncologista você não é? Eu sou uro-oncologista, né? Uro-oncologista. O oncologista tem dois tipos de pessoas que trabalham com oncologia, né? O oncologista clínico, né? E ele fez a clínica geral, fez especialização em clínica médica e depois em oncologia, mas ele não é cirurgião, né? O urologista, ele é cirurgião. Para poder fazer urologia, você tem que ser cirurgião geral primeiro. E aí depois você se especializa na parte de urologia, que é a parte realmente do sistema urinário, por isso que a gente estava falando do rim, da bexiga, da próstata, né? E dentre a urologia, alguns urologistas se especializam na parte especificamente de câncer, né? Porque o sistema urinário, ele não é só câncer que é o problema, né? A gente tem as pedras nos rins, tem malformações, né? Muitas vezes as crianças nascem com o sistema urinário com algum problema, algum defeito, e é o urologista que vai avaliar isso também, né? Então, dentro da urologia, que é realmente todo o sistema urinário, alguns médicos se especializam mais na parte de câncer, outros mais na parte, eventualmente, até de medicina sexual, né? A parte dos hormônios que estão relacionados, que é a andrologia. Então, é uma área bastante ampla, na qual eu me especializei mais na parte realmente do câncer de rim, de bexiga, de próstata, e é com isso que eu trabalho quase todos os dias. Uro-oncologista. Uro-oncologista, então, exatamente. Mais uma palavrinha para a gente poder denominar. E vocês veem que a gente tá até sorrindo para falar disso, porque a gente não pode ter medo de falar disso. A gente tem que começar a desmistificar. Para quê? Para que qualquer problema que ocasionalmente aconteça, a gente corra para o melhor tratamento. Sim, exatamente. Uma coisa que é bem importante disso que você está falando, Samir, é que realmente ir ao médico, qual que é o objetivo da gente ir ao médico? Tem gente que fala, é melhor não procurar porque quem procura acha. Eu vou para descobrir que eu não tenho nada. Exatamente. Mas, na verdade, o nosso objetivo é que a gente quer não ter nada, né? Mas a gente quer não ter nada não por ter ou não ter alguma doença. A gente quer viver bem, né? Sim. A gente quer viver bem, a gente quer poder estar com os nossos familiares, com os nossos amigos, exercer a nossa profissão de uma forma adequada, poder comer direito, poder urinar, poder dormir. E muitas vezes as doenças do sistema urinário, de qualquer órgão, mas hoje a gente vai falar mais sobre o sistema urinário, essas doenças elas acabam limitando essas pessoas a poder fazer o que parece ser o básico, que é dormir bem, acordar e trabalhar, ficar com a família e pronto. E se de repente você tem algum problema, seja ela uma infecção, um câncer, qualquer problema, isso pode te atrapalhar e prejudicar e impedir que você possa viver as coisas que você quer da forma mais plena, né? Então, às vezes, ir ao médico significa simplesmente assim, vou checar se está tudo bem, porque se tiver alguma coisa que pode me ameaçar, eu quero tentar tirar isso logo antes de sofrer os prejuízos desse problema, né? Então, o objetivo de ir ao médico é esse, é checar se está tudo bem para poder manter a vida, de um modo geral, indo tudo bem, né? E hoje a gente vai mais ao médico mesmo, né? Sim. De um modo geral, tem mais médico, né? Tem mais médico também. Não tem o que falar. O médico, ele era muito restrito, né? Não eram todas as pessoas que conseguiam ter acesso ao médico, ou porque era um médico particular que era muito caro, ou porque era um médico do sistema público de saúde que era muito difícil acessá-lo, né? Então a gente via principalmente as pessoas que não têm condições de ir a um consultório médico, pagar uma consulta, ou que não tem o convênio médico, elas dependiam muito dos médicos que trabalhavam nas periferias
e cada vez menos a gente encontrava isso. Hoje em dia a gente encontra cada vez mais médicos nas periferias das cidades, nas regiões que não têm tantos recursos financeiros, e isso está espalhando, né? Então a gente consegue, sem dúvida, o acesso à saúde está muito melhor. Culturalmente ficou diferente também, né? Porque antes qualquer coisa que a gente sentisse, qualquer um de nós, né? Você pode lembrar da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, ia para a farmácia. Sim, sim. O farmacêutico fazia muito o papel do médico, exato, né? Ele era respeitadíssimo. Sim. O farmacêutico, ele ainda é bastante respeitado, né? Mas como um bom profissional e que tem o seu papel na sociedade, né? Importante. O que a gente tem que entender é que, às vezes, quando tem um déficit, ou seja, está faltando um profissional, a gente acaba usando um outro profissional para fazer aquele papel, né? E era o que aconteceu. E era o que acontecia com o farmacêutico, né? Então, na verdade, na hora que a gente aumenta o número de médicos e facilita o acesso da população a esse médico, você deixa o farmacêutico fazer o trabalho dele, de verdade. Que é o de farmácia. Que é o da farmácia, né? Então, o médico vai fazer o trabalho de médico melhor, o farmacêutico vai fazer o trabalho de farmacêutico melhor, porque não vai ter essa soma de cargos, vamos dizer assim, de trabalhos, né? Então, as pessoas vão poder exercer a sua particularidade melhor. E um precisa do outro. Exato, sem dúvida nenhuma. Você é especialista em próstata, rim e bexiga. Sim. Mas quando eu falo em urologia, eu trato de mais coisas, né? Sim, sem dúvida. No caso dos homens, especificamente, a gente trata também da parte do testículo, né? Que é mais um desses órgãos que a gente está falando que só tem nos homens. Então, basicamente, quando a gente fala de rim, homem e mulher tem rim, né? Que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, de se o urologista só cuida do homem, né? Não, o urologista cuida do sistema urinário, e o sistema urinário ele existe tanto na mulher quanto no homem. É o sistema urinário feminino e o sistema urinário masculino. Ambos são compostos pelos rins, que vão fazer a filtração do sangue, né? E o produto dessa filtração, ou seja, o que ele vai eliminar dessa filtração é a urina, né? Então, a gente tem os rins, o rim filtra o sangue para produzir a urina, essa urina desce dos rins até a bexiga através dos ureteres, né? Que são uns canaizinhos que tem do rim até a bexiga, a urina se acumula na bexiga e aí ela é eliminada pela uretra, né? Não confundir ureter, que é do rim para a bexiga, com a uretra, que é da bexiga para fora. Esse sistema urinário ele é igualzinho em homem e mulher. A diferença é que no homem a uretra passa pelo pênis, né? Na mulher ela já sai logo de cara. E o homem tem a próstata no meio do caminho aí, né? E aí quando a gente tem um problema na próstata, ela pode atrapalhar o esvaziamento da bexiga, que é um dos primeiros sintomas que os homens relatam depois dos seus 50, 60 anos, que às vezes é uma dificuldade para urinar. Porque né? tá na passagem, está no meio do caminho. Está no meio do caminho. A uretra, no homem, ela passa no meio da próstata, como se a próstata fosse uma bolinha, do tamanho de uma noz, às vezes de uma maçã, e a uretra ela passa exatamente no meio dessa bolinha. Então, se a próstata aumenta de tamanho, ela pode aumentar para fora da uretra, o que muitas vezes não causa nenhum sintoma, e às vezes a gente tem próstatas enormes, mas como elas cresceram para fora, elas não dão sintoma nenhum, e às vezes a gente tem próstatas que crescem para dentro do canal, e isso elas acabam apertando a uretra, né? Como se fosse uma mangueira, a uretra, e aí na hora que a próstata cresce, ela aperta essa mangueira. E aí a urina não tem como sair, ela acaba obstruindo a saída da urina. Quando está nessa fase, o problema já está mais avançado. Já está mais avançado, né? Porque isso é uma coisa também, porque isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Não é que o paciente dorme bem num dia e acorda no outro dia mal. Não é, por exemplo, como uma gripe, alguma coisa que você... muitas vezes você tem uma gripe e você sabe exatamente o dia que começou, né? Você, não, ontem eu estava ótimo, hoje eu estou acabado, né? Assim no caso da próstata não é assim, né? No caso da próstata, pelo menos para o aumento da próstata, que é isso que a gente está falando, que não tem nada a ver com câncer de próstata, tá? O aumento benigno da próstata, ele acontece em quase metade dos homens acima de 60 anos. É com a idade. É com a idade. Com a idade, a próstata tende a aumentar. O tamanho normal da próstata
algo em torno de 25 a 30 centímetros cúbicos. Quando você fala parece uma nozes. Exatamente. É uma nozes fechada? Exato, uma nozes fechadinha. Tá. Esse é o tamanho da próstata normal. E quando ela começa a aumentar... Aí o céu é o limite. Isso pode acontecer. Após 60 anos, comum, não se assuste. Metade dos homens tem a próstata aumentada acima de 60 anos. Né? E é benigno. E é benigno. E esse é o grande problema, porque as pessoas começam a ter algum sintoma, às vezes é uma alteração benigna da próstata, e para a pessoa achar que pode ter um câncer de próstata, ela tenta não falar para ninguém, às vezes, e aí que vai a diferença do perfil do paciente e da família, né? Porque se é alguma pessoa que tende a buscar soluções, essa pessoa no primeiro sintoma ela já vai ao médico para saber o que está acontecendo. É diferente daquela pessoa que tem medo e essa pessoa evita fazer os diagnósticos, né? É aquela pessoa que fala, nossa, eu acho que eu tô com alguma coisa, mas é melhor eu não falar para ninguém, porque senão eu vou ter que ir ao médico, vou ter que fazer uma cirurgia, e muitas vezes isso não é verdade, né? Muitas vezes é um problema inicial que não precisaria de cirurgia nenhuma, que eventualmente com um remédio que a pessoa tome, isso poderia evitar de ir para frente. Um remédio consegue regredir o tamanho dessa próstata? Consegue sim. Consegue sim. Que ele é benigno, ele só aumentou, ele não tem nada. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala de problemas de próstata, basicamente, a gente pode resumir em 3 tipos de problema da próstata. Um é a prostatite, né, que é uma inflamação da próstata, assim como a gente tem amidalite, apendicite. É uma glândula. É uma glândula. Né? Essa glândula, ela inflama e ela pode dar uma prostatite. Isso sim, ela funciona como as outras ites, né? Como as outras inflamações. Isso pode acontecer mais cedo? Pode acontecer em qualquer idade, é mais frequente depois também dos 50 a 60 anos. E essa prostatite, ela dá dor, ela dá dificuldade de urinar de uma forma mais repentina, né? Do que eu estou falando. E ela pode dar febre, mal-estar, tudo isso. Então ela parece como uma infecção normal, uma inflamação normal, que a gente está acostumado, mal-estar no corpo, dificuldade para urinar, febre. E isso pode ser uma infecção da próstata, né? E aí isso se trata com antibiótico e acabou, né? Isso é uma dos três grandes problemas que a gente tem na próstata. O outro é o que a gente estava falando, que é o aumento benigno da próstata, né? Esse aumento benigno, ele vai bem lentamente. Então, normalmente... Leva anos. Anos, muitos anos. Tantos anos que as pessoas, os homens, normalmente, eles não percebem que estão com problema de tão lento que foi essa progressão. Então, muitas vezes eu recebo pacientes no consultório e a gente fala, como é que você está urinando? Putz, estou urinando super bem. Eu falei, como que é? Não, estou urinando bem até demais. Mas quando o paciente fala, estou urinando bem até demais, eu já desconfio, que eu sei que aí vem alguma coisa. Eu falo, não, explica um pouquinho melhor. O senhor, por exemplo, o senhor levanta à noite para urinar? Ele fala, levanto, mas é normal, né, doutor? Já estou com 60, 70 anos, é normal. Eu falei, normal? Quantas vezes o senhor levanta à noite? 8, 9 vezes. Uau. Normal, né, doutor? Eu falo, puxa vida. Eu falo, não, isso não é normal. Aí ele fala, não, mas como assim não é normal? E aí que a gente vai, muitas vezes o filho está do lado, a esposa está do lado, e eles falam assim, nossa, mas papai, o senhor levanta 8 vezes à noite por urinar? Eu nunca soube disso, o senhor nunca me falou isso, porque eles realmente acham que é normal. Porque não é que ele dormia a noite inteira e de um dia para o outro ele passou a levantar 8 vezes. Ele pegou e aí ele levantava uma vez à noite para urinar. Aí dali a 1, 2 anos ele começou a levantar 2 vezes à noite para urinar, até que ele passou a levantar 3 vezes à noite. Mas isso é tão lento, que ele não percebe. E aí quando ele vai ver, ele já não está dormindo direito. Muitas vezes quem reclama é o parceiro, é a esposa, é quem dorme junto ali, que percebe que toda hora vai, acende a luz, vai urinar, urina só um pouquinho, não consegue esvaziar direito a bexiga, né? E isso é um problema por conta da próstata, né? Então isso é o aumento benigno da próstata. Porque não tem, é o que você explicou no começo, não passa, não dá caminho para que a urina saia. Exatamente, é uma barreira, né? Ele está realmente entupindo a saída da urina. E quando a coisa está mais avançada? Então, que muitos homens acabam indo verificar quando a coisa está no limite. Exatamente. A progressão disso, né, da hiperplasia prostática benigna, que é isso que a gente está falando, que é o aumento da próstata, é a próstata dificultar tanto a saída da urina até o momento que ela fecha. Na hora que ela fecha,
A pessoa tem vontade de urinar e não consegue. Aí dá dor. Dor, muita dor. E normalmente os pacientes que têm esse aumento benigno da próstata e têm essa dificuldade progressiva, eles frequentemente têm que ir toda hora ao banheiro. Eles começam a tomar menos água, porque eles percebem que se eles tomarem água, eles não vão urinar direito, então eles começam a tomar menos água, isso inconscientemente, tá? E eles saem do banheiro com uma sensação de que não esvaziou totalmente a bexiga. Esse é o ponto. Na hora que a gente sai do banheiro, a gente tem que sentir que fez todo o xixi que tinha que fazer. Tô aliviado e tô... Exatamente. Vou pra vida. E muitas vezes esses pacientes que têm um problema na próstata, eles saem do banheiro falando assim, puxa, eu acho que ainda não consegui esvaziar tudo, parece que sobrou um pouco de urina. E logo dali a 1 hora, no máximo, ele já tem, às vezes até menos tempo, mas ele já tem que ir de novo ao banheiro. É o paciente que vai ao cinema e não consegue assistir o filme inteiro. Ou seja, essa pessoa ela não descansa, ela não dorme. Exatamente. Ela está sempre procurando um banheiro, né? Muitas vezes um relato que eu recebo dos pacientes... Vida social muda. Eles vão pegar um ônibus para ir até o trabalho, alguma coisa assim, tem que descer no meio do caminho para ir ao banheiro, para depois pegar outro ônibus e continuar o caminho. Porque não aguenta a sensação da bexiga cheia. E a bexiga está constantemente cheia, né? Porque ele não esvazia. Ele não esvazia, exatamente. Então, isso... Ou seja, a bexiga está funcionando. A bexiga está funcionando, mas ela não tem força suficiente para esvaziar toda aquela urina. Porque a barreira que a próstata está fazendo é tão grande que a bexiga, por mais que ela faça força, ela não consegue vencer aquela resistência. Nesse caso, ela está bem aumentada. Sim. Porque não tem o espaço. Aí é cirúrgico. Aí nem sempre. Nem sempre. Às vezes com remédio a gente também consegue resolver. Porque também é benigno. Porque também é benigno. Nem sempre é maligno, Exatamente. Gente. Na verdade, a maioria das vezes em que a gente tem obstruções da próstata, assim, a maioria das vezes não é câncer e a gente consegue resolver isso com remédios e minimizar os problemas. Então, quando a gente ouve alguém falando assim, estou tratando a próstata, sim, ou vou fazer uma cirurgia de próstata, nem sempre é câncer. Nossa, na verdade, a minoria dos casos é câncer. E a cirurgia é simples? Depende muito, aí sim depende do tamanho da próstata e depende de quem é o paciente. A gente costuma falar, assim, tem um colega meu que ele sempre fala assim, se eu colocar uma tábua aqui no chão e pedir para você andar em cima dela, você consegue? Consigo. É um pedido simples? É. Se eu pegar essa mesma tábua e colocar no alto de um prédio, ligando um prédio ao outro e você andar, é simples? Fala, não, é a mesma tábua, é a mesma pessoa, estou pedindo para fazer a mesma coisa. Mas não é tão simples, né? Então, a cirurgia de próstata num paciente saudável, que ele não tenha nenhum problema de saúde, que não tenha problema no coração, pressão, diabetes, todas essas coisas, e num paciente que consiga fazer isso antes da próstata ficar muito grave, do problema da próstata ficar muito grave, acaba sendo uma cirurgia simples, sim. Tanto que a gente faz muitas vezes essa cirurgia de modo endoscópico. O que é isso? Uau. A gente passa uma câmera pelo próprio canal da urina, né? Na hora que eu falo isso, as pessoas falam, o quê? Uma câmera no canal do urina, mas não cabe nada. Cabe. É micro. É super pequenininha. Micro. Exatamente, é super pequenininha. E a gente consegue passar essa câmera por dentro do canal da urina, ver a uretra por dentro, identificar o ponto de obstrução e abrir esse ponto, né? A gente tira somente a parte central da próstata que está causando essa obstrução. Ah, então vai simplesmente desobstruir a passagem. Exatamente. Que é o problema. Como a gente está falando, é uma hiperplasia benigna, não é câncer. Eu não preciso tirar a próstata inteira. Essa próstata está causando uma obstrução, eu preciso tirar a obstrução. E tira-se ela inteira quando está maligno. Exatamente. E aí também ela não vai fazer falta? Não vai fazer falta. A próstata... Qual a função dela? Então, a próstata, vamos bem nessa. É que nem vesícula. Parece que a gente tinha ensaiado. É que nem apêndice, vesícula não, é que nem apêndice. Então, o apêndice serve menos do que a próstata. É, né? Mesmo? Porque o apêndice ele não serve para nada nunca, né? Porque a criança tem problema de apêndice, ela tira o apêndice, ela vive super bem pro resto da vida. A próstata não, a próstata ela serve para produzir o líquido que vai nutrir os espermatozoides. Né? Na idade reprodutiva ela é importantíssima. Exatamente. A partir do momento em que o homem já teve filhos, não tem mais interesse reprodutivo, a próstata não vai fazer mais nenhuma diferença. É diferente dos testículos, por exemplo, que apesar dos testículos além dos testículos
produzirem os espermatozoides, eles produzem também a testosterona, né, que é o hormônio masculino, e que ela sim vai fazer falta caso seja retirada, né? Então a próstata, ela não produz a testosterona, a próstata só produz o líquido, que é o nutriente dos espermatozoides. Então depois de tirar a próstata, o paciente não tem mais ejaculação, né? Mas ereção, função sexual, a capacidade de urinar, continua tudo igual, desde que sejam respeitados algumas questões técnicas da cirurgia. E isso mexe com a cabeça do homem? Totalmente, né? O risco de ter algum problema depois da cirurgia é o que faz com que os homens tenham medo da cirurgia de próstata, né? Muito se fala sobre impotência sexual, sobre incontinência urinária, sobre problemas no reto depois da cirurgia de próstata, e que são problemas que sim, eles podem acontecer, e é mentira se falar que não pode acontecer. É claro que pode acontecer sim, e o objetivo dos médicos e da medicina e de toda a equipe de engenharia, de tecnólogos que estão estudando, é exatamente para tentar operar esses pacientes ou tratar os pacientes causando o mínimo de danos possíveis aos tecidos que estão em volta da próstata e com isso diminuir os efeitos colaterais da cirurgia, né? Por isso tão importante conhecer exatamente o que está acontecendo nesse órgão. Diagnóstico correto. É um órgão, sim. Ok. Diagnóstico correto, tratamento correto, com equipamento necessário, com equipe treinada, sem dúvida isso é fundamental para a gente tentar tratar o problema, retirar o problema sem danificar o que está em volta, né? Isso só acontece se retirar a próstata totalmente. Se só desobstruir, causa também? Aí vai depender muito de como que é feito. Normalmente não. Normalmente quando a gente só desobstrui, ou seja, quando não é câncer de próstata, a gente só tira a parte que está obstruindo, provavelmente esse paciente não vai ter nenhum efeito colateral, exceto porque algumas vezes ele não vai mais ejacular. Tá bom? Mas ele não tem esse problema da incontinência urinária, nem da impotência sexual. Já houve relatos, a gente já sabe, eventualmente, um ou outro caso que tenha sido discutido sobre isso, um ou outro paciente falando, depois da cirurgia eu fiquei com incontinência urinária, mas isso é extremamente raro, é exceção da exceção da exceção. Tá? Excelente. O primeiro bloco está terminando, para você ver como passa muito rápido, né? Mesmo. Você é formado pela USP, sim. A sua residência foi feita no HC também, no HC, né? Sim. E depois a gente vai falar de algumas novidades que tem nesse meio, sim, né? Porque realmente o tratamento avançou bastante. Perfeito. E as pessoas sofrem menos, né? Exatamente. Não só na próstata, mas todo o sistema urinário, né? Exatamente. Você atende em São Paulo? Eu atendo Você atende em quais hospitais? Você tem uma clínica, mas quais hospitais? Sim, eu atendo no meu consultório na Avenida Faria Lima. Pertinho. Então as minhas consultas eu faço lá e eu atendo sempre lá. E eu atendo também no Instituto do Câncer, né, no ICESP. Mas lá é pelo SUS, né? Então não tem como ligar para agendar uma consulta comigo no ICESP. Com você diretamente. Lá no ICESP, eu uso lá, parte da minha formação foi no ICESP, né, da minha residência, grande parte do que eu aprendi foi no ICESP. Então, para mim, é muito prazeroso poder trabalhar lá hoje e ensinar os residentes, assim como quando eu fui residente, outros professores me ensinaram. Hoje eu tô do outro lado, né? Eu tô ensinando os residentes... Tá se vingando? Na verdade, não. eu penso como uma retribuição. Que legal. Né? Então, assim, como você falou, eu fiz a faculdade na USP, eu fiz a residência no HC, eu não gastei dinheiro, os meus pais não tiveram que pagar... não tiveram que pagar mensalidade, não tiveram que pagar nada disso, foi o Estado que pagou isso para mim, né? Então eu vejo isso como uma retribuição por tudo que eu aprendi lá. Então da minha semana, 2 dias da minha semana eu dedico ao sistema público de saúde, né? E aí os outros dias eu trabalho no meu consultório e aí eu opero os pacientes nos diversos hospitais de acordo com um convênio, planos, com a possibilidade do paciente, né? Então são vários hospitais. Felizmente aqui em São Paulo a gente tem uma estrutura muito boa dos nossos hospitais particulares, né? Então a gente consegue, dependendo do quanto o paciente pode pagar, ou do convênio do paciente, a gente consegue adaptar isso para cada paciente. Óbvio, tem sempre
um limite, né, que a gente tem que pensar, não, eu preciso de tais materiais para poder fazer o trabalho adequadamente e saber aonde que esses materiais estão disponíveis, né? A estrutura, exatamente. Né, então hospital. eu opero em vários hospitais de acordo realmente com a necessidade do paciente. Mas você pode fazer uma consulta com o doutor, aqui na Faria Lima, Brigadeiro Faria Lima, número 2012, conjunto 34. Eu vou passar o telefone, que é 4883-0004. 4883-0004. Ligue, se informe, porque a prevenção é o melhor caminho, gente. Sem dúvida. Se sente alguma coisa, vá procurar um profissional especializado. E quanto mais você prevenir, mais saúde você vai ter. Exatamente. Certo, doutor? Sem dúvida. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta, batendo um super papo aqui no intervalo do Mundial e Você. Estou conversando hoje com o Dr. Arnaldo Fasoli, que eu tenho certeza vai voltar mais inúmeras vezes para a gente poder sanar muitas dúvidas que chegam no nosso dia a dia. Falamos bastante do câncer de próstata. Estão pedindo para eu repetir aqui o telefone de contato, para que se você quiser saber mais sobre o trabalho, procura no Google também. Dr. Arnaldo Fasoli, tem bastante informação dele. 4883-0004, 4883-0004, uma clínica aqui em São Paulo que fica na Faria Lima. Doutor Arnaldo, nós falamos bastante do câncer de próstata. Só para fechar, Sim. Exame PSA. Sim, na verdade, fazer o exame de PSA é super polêmico hoje em dia, né? Até bastante... É polêmico? É polêmico. No meio médico tá polêmico isso. Por quê? Porque tem alguns médicos que têm questionado se vale a pena fazer o PSA em toda a população ou não. O PSA é um exame de sangue, né, que a gente detecta se tem alguma alteração na próstata ou não. Através do PSA, a gente pode diagnosticar um câncer de próstata ou uma prostatite ou um aumento benigno da próstata. O que muitos médicos têm questionado é se fazer o exame de PSA para todo mundo é importante ou se vai ser um gasto muito alto para fazer diagnóstico em pessoas que não precisariam de tratamento para o câncer de próstata. Mas se passou, né, dos 50 anos, então, já começa a ser necessário, mas essa que é a questão, né? O câncer de próstata, ele não se comporta sempre da mesma forma. Na hora que a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata através da biópsia da próstata, esse diagnóstico ele pode nos trazer os dados de um câncer de próstata extremamente agressivo e que provavelmente levaria o paciente a óbito em pouco tempo, até um câncer de próstata que a gente chama de indolente, que é o câncer de próstata que tem um crescimento tão lento, que provavelmente aquela pessoa ia morrer de outra coisa sem aquele câncer se desenvolver. E só vai descobrir com 90 anos. Exatamente. Então, que é um câncer que provavelmente não traria nenhum problema para aquele paciente. E a questão é exatamente essa, né? Porque se questiona, puxa, se eu fizer o diagnóstico de um câncer de próstata indolente, que é aquele câncer que não iria progredir, e eu vou tratar esse paciente, vou submetê-lo a uma cirurgia, sendo que ele não teria nenhum problema desse câncer de próstata, por conta desse questionamento que muitos médicos hoje em dia falam assim, é melhor não fazer o exame de próstata, fazer o PSA. E isso, por isso que eu te falei que isso é polêmico, né? E isso é uma coisa que leva muitos pacientes a falar, melhor é não fazer, já pega, já entra nessa história e pronto. E a gente está vendo que isso está prejudicando muitas pessoas. No seu dia a dia está... Exatamente. Estão constatando. Por quê? Porque a gente detecta que muitas pessoas chegam depois no consultório com um câncer muito mais avançado e que na fase inicial do câncer de próstata, se a gente descobrir ele logo no comecinho, a gente tem mais de 95% de chance de cura do câncer, né? A gente fica sempre falando, estamos em busca da cura do câncer, a cura do câncer a gente já tem, dependendo do câncer. Muitas vezes é uma cirurgia, muitas vezes é uma radioterapia ou uma quimioterapia. Quantas vezes, cada vez mais, a gente vê, puxa, aquela pessoa teve um câncer, só que ela se curou e ela está bem.
A gente vê isso cada vez mais hoje, porque os tratamentos estão evoluindo, né? Então a chance de curar o câncer está cada vez maior, está cada vez mais frequente, né? O exame de toque não substitui. O exame de toque ele não substitui. Na verdade, para ver o câncer de próstata, a gente basicamente tem 2 exames. Um deles é o PSA, que é o exame no sangue, que vai mostrar como que está essa expressão do PSA no sangue, né? E o toque retal. A gente fala toque retal e muitas pessoas acham que o nosso objetivo com o toque retal é examinar o reto, que é a parte final do intestino. E na verdade não. O objetivo de fazer o toque retal é examinar a próstata, e a próstata ela está apoiada no reto, né? Então a gente faz o toque retal. É o caminho mais curto, né? Na verdade é o único caminho. É o único. É o único caminho. A próstata ela é um órgão interno, ela fica muito lá dentro. É diferente, por exemplo, quero examinar o nariz. É superficial, quero examinar a mão. Você consegue palpar a mão, é superficial, a boca, a gente consegue ver. Mas, por exemplo, examinar as amígdalas, você tem que abrir a boca e eu vou enxergar. Então, eu vou examinar a sua amígdala através da boca. A próstata é a mesma coisa, ela é um órgão totalmente interno. O único acesso que eu tenho para ver, para examinar a próstata, no caso, é através do reto. Por isso que a gente faz o toque retal, para sentir a próstata através do reto. Ela está sempre apoiadinha ali no reto. Então a gente consegue sentir. Então, através desses 2 exames, que é o PSA no sangue e o toque retal, a gente consegue detectar a enorme maioria dos cânceres de próstata. E eu disse enorme maioria, não 100%. Às vezes passa batido algum também. Exame de imagem substituiria? A ressonância magnética ajuda bastante a gente a achar o câncer de próstata, mas a ressonância magnética é um exame super caro e que não está disponível em todos os lugares, né? Então não é um exame usado de rotina, também porque precisa muitas vezes de contraste na veia, toma uma quantidade de radiação relativamente grande. Então não é um exame que se faz todo ano para todos os pacientes, né? A gente faz realmente quando tem indicação. Agora, o PSA é um exame de sangue que você colhe como outro qualquer, assim como colhe um hemograma, uma creatinina, um exame de glicose no sangue, colhe exatamente igual, é simples, é barato, é fácil, está super acessível, e o toque retal também. E a biópsia vai quando... Quando tem alteração nesses exames. Quando o médico já percebeu que os números e a sensibilidade está diferente. Exatamente. Então, a biópsia é o que traz a confirmação do câncer para a gente. Tá. A gente nunca vai tratar ninguém de câncer de próstata, não vai operar ninguém se a gente não tiver uma comprovação. E o que traz essa comprovação é a biópsia. Só que a biópsia é tirar pedacinhos da próstata, é uma coisa que é relativamente invasiva. Não é tão simples quanto tirar o sangue. Então a gente não sai fazendo a biópsia torta direito, não vai fazer biópsia para todo mundo. A gente faz a biópsia quando a gente quer confirmar uma suspeita. E essa suspeita, a gente tira ela do toque prostático, né, do toque retal e do PSA. Se o toque estiver normal, o PSA estiver normal, não precisa fazer biópsia nenhuma, né? Você falou no bloco anterior a respeito do testículo. Sim. Câncer de testículo? É super frequente, principalmente na população jovem. Na jovem? Na população jovem. Aí a reprodução zero. Não. Graças a Deus a gente tem 2 testículos, né? É verdade. Então, é super frequente, na verdade. Eu tenho um caso bem emblemático aí que eu posso falar, não preciso falar nome nenhum, mas chegou lá no meu consultório na Avenida Faria Lima, chegou um amigo meu do colégio, chegou, pô, Arnaldo, eu tô querendo ter filho e precisava saber que exame que eu preciso fazer para poder ter filho, né? Eu falei, não precisa fazer exame nenhum, né? Você precisa estar lá, sua parceira, sua esposa e tal. Vocês estão tentando ter filho? A gente vai querer começar a tentar, mas eu não preciso fazer nenhum exame. Eu falei, não precisa fazer nenhum exame. Puxa, mas eu nunca fiz nenhum exame, não é melhor? Eu falei, puxa, tanto que ele falou. Eu falei, peraí, vem cá, vamos examinar, vamos ver como é que estão os testículos, vamos ver como é que está aqui. Eu fui examinar e senti que tinha uma coisa alterada ali no testículo dele. Eu falei assim, puxa, mas seu testículo sempre foi assim? Eu falei, não, sempre foi assim. Eu falei, não, mas tá estranho isso aqui. Vamos fazer um ultrassom para ver como é que tá. A gente fez ultrassom e ele estava com câncer de testículo e querendo engravidar. A vida é sábia. E aí essa é aquela questão que você falou. Puxa, mas e a reprodução e a fertilidade? Como é que vai ficar se tá com câncer de testículo e tal? E o que a gente fez? A gente tinha que tirar aquele testículo dele, mas o outro testículo estava completamente normal. E a gente só precisa de um testículo para produzir tanto a testosterona, né, que é o hormônio masculino, quanto os espermatozoides. E na verdade aquele outro testículo dele, o que estava com câncer, ele estava prejudicando até.
Então a gente tirou o testículo dele, colocou uma prótese de silicone, então esteticamente não faz a menor diferença. Quem olha para ele não vê absolutamente nada. Mesmo ali com a parceira ou ele mesmo, na intimidade dele, isso não fica à mostra, ninguém vê nada, uma cicatriz super pequena. E assim, 2-3 meses depois ele engravidou a esposa dele, então agora estamos grávidos. Exatamente. Então eu conto bem esse caso, óbvio, a gente tem muitos casos de câncer de testículo e é mais frequente exatamente nessa faixa etária, por volta dos 20 e poucos, 30 anos, né? E que é uma coisa que assusta as pessoas, falam assim, puxa, a gente acha sempre que câncer acontece só nas idades mais avançadas, pacientes com mais de 50, 60 anos, e o câncer de testículo é uma exceção a essa regra, né? O câncer de testículo ele também pode acontecer nas pessoas com mais de 50, 60 anos, mas ele é super frequente nessa população por volta dos 20, 30 anos de idade. Mas é raro eles irem ao médico para verificar algo, né? Sempre tem que ter alguma motivação, né? Porque ou é uma dor, ou é um sangramento, ou no caso do câncer de testículo, ele causa um aumento do testículo, né? Já percebi. E o câncer de testículo, ele progride rapidamente. Então é diferente, por exemplo, do câncer de próstata que a gente falou, que tem alguns tipos de câncer de próstata que progridem rápido, que tem que correr, mas tem alguns cânceres de próstata que são lentos, né? O câncer de testículo não, ele quase sempre tem uma rápida progressão. Então o próprio paciente está lá no banho ou às vezes tem alguma pancada, ele falou, nossa, tá super inchado o testículo. E tem que fazer, né, essa prevenção da mesma forma que as mulheres fazem da mama. Sim, claro. Não é? Claro. As mulheres, elas fazem a mamografia, né, para ver se tem algum nódulo, para ver se tem algum sinal, uma suspeita de câncer de mama. E isso já está super bem estabelecido, né? A sociedade já divulgou essa ideia, já divulgou a importância de fazer isso. Mas realmente a dificuldade de fazer com que os homens vão atrás de atendimento é maior. Temos que entrar numa outra campanha, que as mulheres já assimilaram a conscientização. E por isso que progrediu tanto o tratamento do câncer de mama, né? Eu lembro até quando eu estava na faculdade, a gente aprendia mesmo que o câncer de mama matava muito, né? E o câncer de mama era super agressivo. Não que o câncer tenha diminuído a agressividade, ele continuou com a mesma agressividade, mas os tratamentos evoluíram, a prevenção, né? O diagnóstico precoce evoluiu, facilitou muito, e cada vez mais a gente vê mulheres que a gente fala, puxa, teve câncer de mama, tinha uma sobrevida em 5 anos super baixa. A gente tem visto diagnósticos de câncer de mama e as mulheres vivem super bem durante muitos e muitos anos, e realmente uma grande parte cura desse câncer de mama, né, e vai super bem. Tem que ter o controle para que não né, que não nasça de novo. Exatamente. Né? Vamos falar então do teu trabalho, mas relacionado a homens e mulheres. Sim. Nós falamos bastante de próstata, de testículos. Eu espero que você, homem, já tenha entendido a importância de fazer exames preventivos. Não tenha vergonha do seu médico. Exatamente. Né? Agora, no teu trabalho você também lida com rim, com bexiga. Exatamente. Com o que mais? Tem mais uretra, né? Sim. Todos esses órgãos sim. podem gerar doenças graves, né? Sim. E muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico de uma doença grave através de uma coisa corriqueira, né? Então, muitas vezes o paciente tem infecções urinárias de repetição. Vamos supor que tem uma mulher que tem infecções urinárias de repetição, às vezes ela tem infecções graves, às vezes ela tem infecções leves, e de vez em quando tem um sangramento ali na urina, né? A gente sabe que a principal causa de sangramento na urina é a infecção urinária, tá? Óbvio, não é qualquer infecção que vai dar sangramento. A maior parte das infecções urinárias vem só com aquela ardência para urinar de pouquinho em pouquinho, com várias vezes, não consegue esvaziar, enfim. A maior parte é assim, toma antibiótico e resolve. Mas muitas vezes tem infecções mais graves e os pacientes podem ter sangramento na urina, né? Por saber disso, muita gente na hora que tem um sangramento na urina fala, isso aí você estava com uma infecção. Trata a infecção, tratou. Melhorou o sangramento? Melhorou. Então esquece, era só por causa da infecção.
E a gente vai descobrir depois que o sangramento na urina podia ser por um câncer no rim, por um câncer na bexiga ou por alguma outra causa bastante grave, né? Então, grave, né? Porque a gente não ouve falar muito desse tipo de câncer, né? Então, o sangue na urina é um sinal de alarme que a gente fala, né? Se você conseguiu ver sangue na sua urina, isso precisa ser investigado. No intervalo, você estava me falando que às vezes esse sangramento vem, ele para por um período, aí você acha que está tudo bem, mas depois ele vem de novo. E sempre, às vezes, é de pouquinho. Muitas vezes é de pouquinho, né? Esse pouquinho é para ficar atento. Porque tem vários tipos de... Na hora que a pessoa vai urinar, ela pode, muitas vezes, urinar avermelhado. E esse urinar avermelhado é um sangue diluído ali na urina, né? Então, a gente costuma falar que o sangue na urina é como groselha na água. Você põe uma gotinha e já fica tudo vermelho, né? Então, às vezes, a urina sai toda vermelha, mas um vermelho claro. Então, a pessoa toma mais água, clareia e fica tudo bem. Às vezes, vem o sangue em grande quantidade. Quando esse sangue vem em grande quantidade, ele pode vir tanto misturado com a urina, que ela fica mais vermelhinha, como às vezes vem em coágulos, né? Como se fossem gelatinas, assim, né? A urina o sangue já coagulado, né? E isso é um sinal de maior agressividade, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai urinar, às vezes tem até um pouquinho de dificuldade para urinar, faz força, sai como se fosse uma gelatininha. E aí, depois, a urina volta, fica clara e ela não tem mais sangramento. Ela fala, ufa, passou, resolveu. Não, sangue na urina é um sinal de alarme, sim. Tem que ser investigado, tem que passar ou com o clínico geral, com o cirurgião, ou com o urologista. Que ele vai encaminhar? Que vai encaminhar, que vai ver o que está acontecendo. E tem dor abdominal? O rim costuma dar sinal nas costas. Exato. O rim ele fica num espaço que a gente chama que é o espaço retroperitoneal, que é bem nas costas, ele fica atrás das costelas. Aqui né? A parte superior do rim fica logo abaixo da costela, ele fica um pouquinho mais aqui para baixo. Quem tem pedra no rim é aqui que dói. Exatamente. Normalmente é aqui que dói. E a pedra, ela costuma dar dor na hora que ela está migrando para a bexiga, né? Então, ter pedra no rim, a maior parte das vezes não dá dor. O que dá dor é quando a pedra está saindo do rim e ela entope o canal da urina, né? E aí, na hora que ela entope, realmente ela dá muita dor. E essa dor costuma ser nas costas, né? A dor lombar, que a gente fala. Então é uma dor lombar com, às vezes, irradiação para a região da virilha ou para a região do escroto ou da vagina, né? Então, quando tem uma dor nas costas irradiando para frente, assim, para a virilha, normalmente isso é uma pedra no rim, né? E quem tem pedra no rim não esquece jamais. Não. Né? Porque as pedras nos rins, tem um estudo que mostra que mulheres que tiveram parto normal e que tiveram pedras nos rins, falam que a pedra no rim dói muito mais do que o parto normal, né? Que tanto se fala da dor do parto, é uma dor bem conhecida. E a pedra no rim dói muito mais do que isso. Que causa pedra no rim? A maior parte das vezes é desidratação. Por isso que eu tô com meu copinho de água aqui, tô tomando minha água. 2 litros de água é pouco. Dependendo do tamanho da pessoa, é pouco. Exatamente. O que a gente tem que ver sempre é que, assim, a urina, basicamente, é um monte de produtos do nosso metabolismo que estão diluídos numa quantidade de água e vão ser eliminados. Por isso a importância de beber água, Exatamente. Porque a água vai ajudar essa limpeza isso, também. Né? A diluir. Então, se a pessoa toma muita água, todas essas impurezas elas vão sair bastante diluídas, então elas saem na forma líquida. Agora, se a pessoa toma pouca água, essa urina vai ficar muito concentrada. E às vezes ela fica tão concentrada, que os sais minerais que estão sendo eliminados, eles podem ficar cristalizados, né? Assim como quando a gente dilui sal na água. Você coloca uma colherinha num copo d'água, ela dilui totalmente, você não enxerga nada. Dependendo de quanto você colocar de sal nessa água, chega um momento que o sal para de dissolver e fica aquele fundinho de cristais de sal, né? Esse fundinho de cristais, eles ficam também na urina, se você estiver bebendo pouca água. Aí ele vai ficar no rim? Ele fica cristalizado no rim. Ele não vai sair, cristalizou, vai ficar por ali. E aí até que uma hora que ele solta ali do rim e vai descer junto com a urina. E aí no canalzinho que sai do rim, ele é um canalzinho estreito, essa pedrinha na hora que ela vai sair, ela entope esse canalzinho.
E aí que a pessoa sente uma dor brutal, né? Porque o rim não sabe que a pedra está lá, ele continua mandando urina, a urina não tem por onde sair, e aí que dá essa dor, né? Como que a gente pode, além de consultar os médicos, tal, entender qual a importância da qualidade de vida da pessoa para evitar inúmeras doenças, inclusive os cânceres? Sim, sim. Né? A importância, você falou muito da importância do sono, sim. Mas eu também tenho outras funções na sociedade e com o meu corpo, né? Claro, claro. Na verdade, o que a gente vê é que as pessoas elas têm que viver bem. Então, a gente falou sobre o sono porque é uma coisa que fica muito evidente, né? Se a pessoa acorda à noite, é uma coisa pontual, né? Ela consegue falar, acordei à noite por causa disso, não, acordei, consegui dormir bem, e na hora que a pessoa dorme bem, ela consegue ter um dia muito melhor. Mas é óbvio que se a pessoa está no meio do trabalho e ela tem que ficar parando o trabalho no meio para ir urinar toda hora, ou se ela sente uma cólica renal, se ela tem um sangramento, qualquer coisa que aconteça ao longo do dia dessa pessoa pode fazer com que ela não exerça a atividade dela da forma adequada, né? Então isso que a gente estava conversando, o paciente na hora que está indo para o trabalho ter que parar no meio do caminho para fazer xixi, toda hora ele levanta para ir ao banheiro, né? Tem muitos pacientes que falam bem, doutor, eu não posso tomar muita água porque senão meu chefe reclama que eu estou tendo que ir ao banheiro toda hora, né? Uma coisa que eu ouço com frequência no consultório. Então a gente fica meio limitado nisso, né? E realmente só quem já viu um paciente, ou quem já sofreu alguma coisa, ou quem já viu um paciente sofrer por esse tipo de problema, que tem a noção do que acontece, né? Então, ou algum familiar, ou algum amigo próximo que já teve um câncer de rim, um câncer de bexiga, pedra nos rins, infecções urinárias. Então, só quem já viu isso de perto que se preocupa e que vai atrás, né? Você comentou comigo das causas dos cânceres do rim e da bexiga. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho isso, porque a principal, posso dizer que a principal causa, você ouvinte não imagina qual seja. Você acha que o que ele vai falar agora vai atingir outro órgão apenas. Exatamente. Qual a principal causa? É o tabagismo, né? O cigarro é uma das principais causas realmente do câncer de bexiga, né? Incrível isso. E as pessoas elas acham que o cigarro só dá problema na boca, no pulmão, né? E a gente, quem é da área sabe que a principal causa realmente o cigarro é uma das principais causas do câncer de bexiga. Na verdade, né? Aquelas substâncias todas, elas entram no nosso corpo, né? No corpo do fumante. Elas são absorvidas pelo corpo. E ela vai ficar em algum cantinho. Exatamente. Ali. Então, é o carcinoma urotelial que a gente fala, né? Que é bem da parte da mucosa. Ele começa na mucosa da bexiga, que é a parte mais interna, né? Da bexiga, e normalmente o cigarro ele pode causar o câncer exatamente nessa região, e consequentemente esse câncer pode estar no rim também, nessa parte do urotélio, que é o tecido que recobre todo o sistema urinário, né? Então, frequentemente, super recente, eu recebi um colega médico que é tabagista, né? Ele fuma, embora todo o conhecimento, né, que a gente fala, muita gente fala, puxa, como é que ele é médico e fuma, ele sabe de todos os males do cigarro. Eu acho que isso aí hoje em dia já não faz mais diferença, porque todo mundo sabe dos males do cigarro, né? Não é mais que o médico sabe dos males do cigarro e o restante da população não sabe. Todo mundo sabe. Ele é um ser humano que também tem essa deficiência. Exatamente. Mas as outras pessoas, mesmo os que não são médicos, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Ninguém hoje em dia acha que, não vou fumar um cigarro, não vai ter problema nenhum. Sabe que faz. Todo mundo sabe que faz mal. Então não tem mais essa de que os médicos sabem e os outros não sabem, né? Tá bem divulgado isso. A cervejinha também pode fazer, né? Exatamente. Então, esse colega médico, ele fuma e ele teve um sangramento na urina, e ele já veio para mim e falou assim, Arnaldo, eu tô com câncer de bexiga. Eu falei, oi? Como assim você está com câncer de bexiga? Você está falando? Eu falei, não, porque eu fumo e eu tive um sangramento na urina e eu sei que o cigarro está diretamente relacionado com o câncer de bexiga. Felizmente, no caso dele, era uma pedra no rim, tá? Ai. Mas a gente sabe que não é sempre assim. O conhecimento traumatiza às vezes. Então a gente realmente tem que investigar, né? Poderia sim ser um câncer de bexiga e aí ele poderia ter problemas bem graves. Parou de fumar?
Parou de fumar. Parou de fumar, o medo faz às vezes parar de fumar. Exatamente. O programa está quase terminando. Olha então, só. O sono é importante, o não fumar é importante. A alimentação. Né? Agora, a alimentação, ele vai só falar de alimentação. A alimentação é extremamente importante. O nosso estilo de vida é importante. Sim, sem dúvida. Tanto a prática de esportes quanto a alimentação, né? Muitas vezes o câncer ele não está relacionado diretamente com aquilo que a pessoa come ou como ela vive, mas a gente tem muitos estudos mostrando que dietas com mais gordura, pobre em fibras, tudo isso acabam predispondo a pessoa a ter mais câncer, né? E além disso, não é só ter ou não ter o câncer, é como aquela pessoa vai lidar com aquele problema, né? Se, por exemplo, como eu te falei, eu tiver que fazer uma cirurgia de um câncer no rim ou na próstata de um paciente que é saudável, que se alimenta bem, que não fuma, que faz atividade física, que dorme bem, a cirurgia vai muito melhor. O paciente se recupera da cirurgia muito melhor, as chances dele se dar bem com a cirurgia são muito maiores do que um paciente obeso, tabagista, que tem problema no coração, que não faz atividade física, né? Qualquer interferência, qualquer abordagem que a gente tenha que fazer nesse paciente fica muito mais complexa. A cirurgia é mais difícil, risco de sangramento é muito maior e a recuperação desse paciente também é muito mais difícil. E a gente tem que saber que a gente é um ser. Né? E a forma como eu durmo, como eu me alimento, se eu pratico esporte, se eu não pratico, como eu lido com as minhas emoções, como eu lido com as pessoas, tudo isso está diretamente relacionado a mim mesma. Claro, sem dúvida. Arnaldo, acabou. Você vai voltar só para falar de alimentação anota aí. E de emoção, porque eu acho que tudo isso está muito, muito relacionado a esses problemas. Claro. Né? Claro. Obrigada por sua presença. Que agradeço. Deixa uma mensagem aí para o nosso ouvinte. Acho que, na verdade, queria agradecer essa oportunidade. Depois que a internet difundiu o conhecimento de um modo geral, assim, todo mundo tem acesso ao Google, à internet. As pessoas têm acesso a informações de muita qualidade, mas também informações de qualidade muito duvidosa, né? Coisas que não são tão boas. E oportunidades como essa que vocês disponibilizam para a população, para os ouvintes de vocês, é muito válida, porque a gente consegue ligar o profissional que está atualizado, que estuda, que sabe como as coisas funcionam nesse sistema e passar isso para a população que tem outras profissões, que não é o papel de cada um ir atrás necessariamente do mais atual dos estudos, né? Cada um tem suas profissões, tem as coisas que trabalha, e aí sim cabe ao médico trazer essa informação e a vocês da rádio e dos meios de comunicação selecionar as pessoas que vocês querem que tragam essas informações para os ouvintes de vocês. Abrir esse espaço é primordial. Exatamente. Porque é o canal que existe. Exato, né? A internet, comunicação, exatamente, né? A internet está aí, mas as rádios, as TVs, as revistas, os jornais também estão. E a gente precisa aproveitar esses momentos para levar a boa informação. Exatamente. Não é? Então eu agradeço o convite, qualquer dúvida é só entrar em contato aí na Rádio Mundial. Verdade. Também. Vai se falando por aqui também. E esse programa vai estar disponível para que você ouça novamente, tire suas dúvidas já na segunda-feira no podcast da Rádio Mundial. É só acessar radiomundial.com.br. A gente está aqui filmando também, vamos postar no YouTube da Rádio Mundial, para que você veja e faça suas anotações e comece a pensar o que você anda fazendo da vida. É verdade. Não é? Sempre dá para melhorar. Dr. Arnaldo Fazoli, urologista, uro-oncologista. Telefone de contato é 4883-0004. Ele atende aqui em São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima. É só ligar, obter informações e tirar suas dúvidas. Não fica com minhoca na cabeça, não. Já vai conversar com um profissional, que é melhor. Legal. Um grande beijo, gente. Um ótimo final de semana. Obrigada mais uma vez, Arnaldo. Sucesso para você sempre. Para nós. Tchau, gente. Aproveitem. Tchau, até mais.